Eis a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz que pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, dela ouvir, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Todos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, Aleluia. dela ouvir, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, dela ouvir, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória a Jesus. Deus abençoe a vez. Meus queridos irmãos, este foi o nosso momento de clamor, na campanha do clamor pelas coisas impossíveis. Amém? Já vamos começar o culto. Mestre Carlos, Jesus, está aqui já. Glória a Deus. Já vamos dar início em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém? O Espírito Santo está aqui. Louvado seja Deus, eu creio. Ele foi o primeiro a chegar aqui para nos abençoar, para nos direcionar, para nos dar graça, dar força, vigor, renovar nossas forças, nossa esperança, para podermos caminhar com Ele. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, aí os trabalhos são hoje, já foi orado, né? Foi uma adoração.
e entregar esse trabalho ao Senhor, para que o Espírito Santo se sinta à vontade no nosso meio. Aqui é a casa dele, aqui o lugar é dele. Nós viemos aqui para adorar em espírito e verdade. E que permita o abraço, a nossa oração, jogar a porta em bandeira, está com vontade de fazer muito bom lá para Cristo. Amém? Deus saúde, amada igreja, com a gloriosa paz, nosso Senhor Jesus. Curvemos nossa cabeça. Ó bendito e eterno Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, mas nesse momento, Senhor Deus, quero te pedir a Ti, Senhor Deus, a direção, cada um de nós, Senhor Deus, direcione cada um culto, Senhor, racional a Ti, te oferecer para Ti, Senhor Deus, e nossa alma, Senhor Deus, e venha restaurar cada um de nós entramos aqui, o que é necessário, Senhor, físico, espiritual, nos dai, Senhor, a cada dia, Senhor, a direção para nós andarmos, ser guiado pelo Teu Santo e Poderoso Espírito, que nesta noite, Senhor Deus, a Tua glória vem se manifestar neste lugar, e assim a oro, e já te acreditando que Tu já ouviu as orações de cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém? Pessoal da igreja com paz do Senhor, amém? Amém, igreja? É motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui nessa noite. Eu sei que eu fui me dar a oportunidade para louvar os usar, mas desde já eu quero agradecer a Deus, né, pelo grande livramento do Senhor da vida. Foi falado, né, no grupo que a mulher dela caiu, uma queda na rede dentro de casa, ela quebrou esse osso aqui, esse segundo osso fora. E na hora do desespero, né, irmãos, eu não tenho plano de saúde, nós não temos. E nós corremos para o frotão. Só que no meio do caminho eu lembrei da minha mãe, né? Deus disse assim, para na tua mãe. E eu parei na minha mãe, e a minha mãe não estava em casa, mas estava outra mulher. E essa mulher disse assim, não, Débora, tu não vai para o frotão, eu vou te levar para o frotinha, que a minha não está de plantão hoje. Deus, ele usou, né, aquela mulher, Deus, ele nos direcionou. E a Beca, ela é uma enfermeira do Centro Cirúrgico do Frotinha. O Frotinha, ele não opera criança, ele só opera adulto. Ele só interna e transfere para o frotão. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que aquele doutor, ele olhou para minha filha e disse, eu vou operar ela. Ela só sai daqui a operar. Ele já estava de saída, ele batia o ponto 1h da tarde para sair para outro hospital, mas ele disse que ia esperar o tempo de jejum dela, que terminava 4h da tarde, e ele disse que ele operaria ela. E a gente não precisou internar, não precisou ir para a fila de espera, né, assim, em nenhum hospital, né, ficar perambulando com o médico para que ela operasse. E Deus, ele nos deu essa bênção, né, que ele não livrou ela da queda, né? Mas ele mostrou que ele estava com a gente, né? Que ele foi provisão no momento da dor, no momento do desespero. E eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que ele fez, né? Que ele fez desde a semana passada para cá. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com o número 400. Irmãos. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, escuta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável.
Vamos jogar o 467. Porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar.
Glória a Deus. Se eu não me engano, irmão, é 202. Vamos louvar o 212. Os guerreiros se preparam. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão e avante os guerreiros.
vai estar lá. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, depois desses cânticos lindos, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tiago, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos 5 a seguir. Epístola do Tiago, apóstolo, capítulo 4, verso a partir do 5. Deixa-me ser grato a Deus por minha vida, pela vida da minha esposa, da minha casa, da minha família, dos nossos filhos e pela vida de cada um de vocês aqui presente esta noite. Os meus queridos obreiros que trabalham, portaria, os nossos músicos, glória a Deus, maravilha. Meu querido irmão também da mídia, que Deus abençoe. Amém? Ontem foi um culto muito cheio da graça e do poder de Deus aqui. Ministério de Mulheres. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Glória a Deus. Maravilha. Deus nos abençoe. Quero também ser muito grato a Deus, profundamente agradecido pelo carinho de vocês, pelo dom, meus irmãos, que foi portado aqui pela passagem do nosso aniversário. Obrigado por cada mensagem. Obrigado pelo carinho de vocês. Amém, irmão? Vocês são maravilhosos, são lindos. E a gente agradece muito esse carinho de vocês para com todos nós. Muito obrigado. Só Jesus, é verdade, é que pode retribuir também o carinho que os meus irmãos têm. Maravilha, glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos, a palavra do Senhor. Quantos acharam? Digam amém. Assim diz a palavra, verso 5: ou cuidai vós, que em vão a Escritura. Vamos começar a ler de novo. Verso 5 do capítulo 4 de Tiago, mestre Liberto. Capítulo 4, verso 5: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes a maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa-me justificar o Mateus, a Lidiane. Ele estaria hoje já vindo para o altar, para a partir de então já começar a cooperar no quadro de obreiros, pois é obreiro também da casa do Senhor, é o nosso casal que recebemos. Mas ele teve um problema de saúde, então a Lidiane foi para o médico atrasado. Aí não deu, está justificando. Diácono ali também não pôde vir. Diácono Davi está no curso de reciclagem da profissão. Natanael está viajando ainda, glória a Deus, maravilha, férias. E o diácono Felipe, esposa da irmã Adriana, nosso da juventude, também está doente, está com febre e gripe. Irmão, se é gripe com febre, eu fui lá no posto de saúde agora à tarde, também foi uma injeção de gripe. É verdade. Um beijo. Glória a Deus. Aliás, passei a tarde toda no médico. Não vou saber, né? Como é que está as coisas. Procurando problema. Caçando sala para se passar da medicina. Amém, irmãos? Queridos, tem pé de oração. Eu quero convidar aqui o meu companheiro, presbítero Jorge, para orar por nós em nome de Jesus. Oremos pelo Felipe, da Deus da saúde. Oremos por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos esta noite, em nome de Jesus. Mestre Jorge, ore por nós. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno, esperando Pai, damos graças, Senhor, por mais uma noite. Temos concedido estar nos reunidos no teu nome, Senhor. Já se deliciando dessa palavra, Pai amado, que nos traz conselho, meu Deus amado, a tua palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos dá ânimo, nos renova, Senhor. Essa palavra, Senhor, ela possa
edificar cada um na fé, Senhor. Todo servo daqui maravilhado, que o Senhor se faça presente, Senhor, em cada coração. Vai tirando a tristeza, a angústia, Pai, querido, no seu teu servo, da graça, de tudo, Pai, te peço. Aqueles que estão enfermos, Senhor, daqueles que estão, meu Deus, passando por momentos difíceis na sua família, ó Senhor, que o Senhor possa cuidar dos amados, que estão trabalhando, ó Senhor amado, que estão no médico, que estão, ó Senhor amado, vindo pelo caminho, Deus, da graça, Senhor, possamos aqui, meu Deus amado, receber de Ti essa palavra, Senhor, no nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, e usa teu servo, nosso pastor, Senhor amado, com essa mesma autoridade do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, nos edificar na fé, para a glória do teu nome. Fica conosco e abençoa os ofertantes e ministros, toda a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos livramento, proteção e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento já nós temos a senhora Novo e logo após o Mocidade Novo vai louvar o companheiro de novela. Senhora, com a comunidade, vem? Essa da Maria de
Enquanto isso, vai recolher o dízimo e as ofertas que são para cá do Senhor. Nós vamos ver aí o Itamar, o diácono Itamar e o diácono Braz. Vamos aqui o diácono Armando para orar pela cozinha. Oferte com amor, com carinho, para a obra do Senhor. Dizim com carinho, com amor, porque é para a obra do Senhor. Amém? Toda a sua paz do Senhor, amém? Os irmãos, vamos orar este momento, né? Os irmãos ofertas, com sua cabeça, vamos orar. Pai amado Jesus querido, Deus de infinita bondade e graça, que estamos em Tua presença, meu Pai, também para Te louvar e Te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que Teu Espírito Santo venha abençoar cada dizimista desta casa, cada ofertante, meu Pai, que oferta com amor, que oferta, meu Pai, com prazer, seja ricamente abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, com bênçãos espirituais, com bênçãos sobre a sua alma, sobre a sua carne, que as enfermidades sejam repreendidas, que o desemprego seja repreendido, que a fome seja repreendida e a graça do Senhor repouse sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Só na igreja do Papai do Senhor, amém? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor
a Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. A Ele a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo, a partir do 5º, mas eu quero recapitular o número 7, o verso 7. Eu quero recapitular com os meus irmãos apenas o verso 7. Amém? Glória a Deus, que maravilha. Os meus irmãos que estão no pátio, nos corredores, por favor, adentrem ao templo, né? Ele estava pensando ali, rapaz, se o arrebatamento fosse de forma parcial, com a parte de Cristo do céu, glória a Deus, e nós vamos depois. Mas não é parcial, é, irmãos? Não é verdade. É todo mundo, né? Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós seremos arrebatados. No abrir e fechar pelo rápido, né? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém? Amém. Jesus é bom. Meus irmãos, assim diz, o verso 7, recapitulando esta leitura linda. Assim diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, nós estamos por esses dias, é percebível, temos até propagado essa nossa intenção de estar trazendo um tema falando sobre os ataques de Satanás contra a igreja do Senhor. Eu até no princípio, essa é a terceira mensagem, a gente pensava junto como pode alguma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão especial, que a igreja ainda é atacada por alguém. É verdade, a igreja é atacada sim por Satanás. Na primeira mensagem que nós começamos a pregar sobre esse tema, nós falávamos dos bombardeios de Satanás contra a igreja, que seria como alguém em fuga, como alguém fugindo e alguém atrás bombardeando para matar. Não é verdade? E nós falamos também da perseguição do faraó, correndo atrás com carros, cavaleiros, para trazer Israel de volta, e foi todo aquele princípio. Aí depois a gente começou pensando juntos que isso está mudando. O diabo tem mudado as estratégias, e na outra mensagem que foi de quinta passada, nós já falamos de João 14, 6, que foi o caminho, e a gente está pontuando, irmãos, recursos de Deus para a igreja estar administrando, porque a guerra não vai acabar, o diabo nunca vai deixar de perseguir a igreja. É nós que temos que se preparar, é nós que temos que morrer, é nós que temos que marchar, é nós que temos que conhecer, meus irmãos, os métodos de Deus para a gente conviver com isso. Glória a Deus. Então hoje nós trouxemos aqui na epístola do apóstolo Tiago, e o tema hoje é resistindo às tentações ou os ataques de Satanás. Resistindo. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui hoje mais forte. Eu sei que você é forte, eu sei que você é resistente aos ataques, mas nós vamos sair muito mais forte, porque a intenção bíblica, a intenção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é nos fazer forte, não para guerrear com os outros, não para ficar como aqueles que vão para a academia malhar e saem com aquele músculo, aquela coisa bonita, não é verdade? Aquele corpo malhado, não é para isso. Nós estamos aqui esta noite para sairmos fortes daqui, para resistirmos os ataques de Satanás. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, estamos na epístola de Tiago, e como vocês já conhecem mais ou menos, como que a gente ministra e fala do amor de Deus, não somos pregadores, evidentemente, a gente fala do amor de Deus, e sempre tem alguma forma. O Braz fala de Jesus de uma forma espetacular. O pastor Elialdo tem uma pegada, sabe, assim mais, né? O pastor, o Voz de Trovão aqui, o nosso querido pastor Otácio, o pastor Gutenberg, mestre, todos nós. E vocês sabem que eu posso ter muito que explicar nas mínimas coisas. Diz a neta, minha professora, que diz: vai logo. Eu fico arrodeando, mas é assim. E vocês entendem, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, Tiago, esse Tiago é irmão de Jesus, porque tinha outro. Esse é irmão de Jesus, e ele era da pastoral de Jerusalém. É bom saber quem é o cara, não? É bom. E como você sabe que o homem era irmão de Jesus, e que ele era da pastoral de Jerusalém, você já vai definindo, é apóstolo de Deus. Glória a Deus. E ele escreveu, e foi um dos primeiros a escrever, dos apóstolos, nos anos
anos 50 do primeiro século. Amém? Nos anos 50 do primeiro século. E foi, meus irmãos, bom ele ter escrevido, pois ele estava muito preocupado. Irmãos, se você se encontrar em algum momento preocupado com o reino de Deus, preocupado com o reino espiritual, reage. Diante desta ação de preocupação, reage. E a melhor reação é você fazer alguma coisa para cuidar disso, a partir de você. Olha para cá. A nossa vida é como que primeiros socorros. Agentes de primeiros socorros. O que o agente de primeiros socorros tem que fazer? Ele chega na ocorrência, antes dele acudir aquele acidentado, ele olha em sua volta se ele está seguro. A sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade está segura para poder agir. O crente é assim. Primeiramente ele tem que observar ele, como é que eu estou para entrar nessa guerra? Como é que eu estou para acudir? Como é que eu estou? Esperamos que estejamos bem, mas vale uma análise, é fundamental, tal como os primeiros socorros ou socorristas de primeiros socorros. Ele estava preocupado com a igreja também fora de Jerusalém. Ele estava pastoreando dentro de Jerusalém, nesse tempo do primeiro século, mas ele estava preocupado também com a igreja que já tinha fora de Jerusalém. Por quê? Com a perseguição da igreja em Jerusalém, os crentes foram dispersos. E aonde um crente chegava, indo de Jerusalém, depois do Pentecoste, ele começava uma igreja, não tinha jeito. Quando atacavam a igreja cristã dentro de Jerusalém, eles esqueceram que os crentes foram espalhados pela perseguição. E aonde chegava, lá se formava, lá, meus irmãos, chegava um crente e começava uma igreja. A história fala que era desse jeito. Os crentes dispersos, meus irmãos, eles saíam e ali implantavam uma igreja. Para o desespero, e aqui eu não quero que você se decepcione e fique escandalizado, onde que chegava o crente disperso de Jerusalém? Por conta da perseguição travada dentro de Jerusalém, ele começava um trabalho, ele iniciava uma igreja ali, para, meus irmãos, o desespero dos religiosos. Esse desespero não era das autoridades políticas da época. Desespero dos religiosos. Quem eram? Fariseus e saduceus. Esses caras não se entendiam, esses caras não eram amigos. Falei da outra vez, eles se juntaram, eles fizeram uma amizade entre eles, passou uma força contra a igreja, para atacar a igreja. Então eles se incomodavam, e para o desespero deles, quando eles esperavam que a igreja estava diminuindo dentro de Jerusalém, por conta da perseguição travada que foi, eles começaram a ter notícia que em toda a região tinha uma igreja se formando com a presença dos crentes que lá chegavam. Então, meus irmãos, fariseus, saduceus e escribas, para o desespero não dos governos, porque havia uma política travada, havia o rei, o Herodes, havia o império, o Tibério, o imperador, havia o governo, que era o tal do Pilatos. Então essa turma, meus irmãos, não estavam preocupados com o crescimento da igreja. Não. Quem estava preocupado com o crescimento da igreja eram os religiosos. Eram os religiosos. Esses caras eram políticos. Esses caras, meus queridos, eles eram laicos. A palavra laico significa não ter nenhum envolvimento com religião. E político não tem, político é laico, político não tem envolvimento. Quando você eleger um político que diz que é crente, tu vai dirigir uma igreja, vai ser pastor, porque tu, para ser político, tu pode até ser crente, mas ser liderança cristã dentro da política não dá. Nunca deu certo a igreja dentro do Estado. Estado é uma coisa, igreja é outra. Pois naquele tempo a igreja estava dentro do Estado, envolvida. O político faz o que o povo quer, é ou não é? É sim. Às vezes, meus irmãos, nem eles querem, mas o povo quer. Às vezes nem ele, o político, individualmente quer, mas o povo quer.
ou pelo menos a maioria. Olha o que ela fez: matou o Tiago, deu sucesso, o povo gostou. Pega Pedrinho e prende Pedro para matar também, o povo gostou. Ele queria matar Tiago, ele queria matar Pedro, não, foi o povo que pediu. Houve um ovacionar ao nome do Herodes, porque ele mandou matar o Tiago, porque o povo queria, e o político faz o que o povo quer. Se fosse hoje, eles diriam: é tudo que o povo quer. É assim, tadinho, estou vendo. É tudo que o povo quer. É tudo que o povo gosta. Então esta é a intenção do político. O político não quer saber, meus irmãos, de religião, de igreja. O político não quer saber, meus queridos irmãos, dessas coisas não. Com ou sem religião, ele quer o povo. Ele quer o povo, a maioria das pessoas com ele. E para tanto ele vem de caráter e aluga a consciência. Para atender o povo, ele mata a gente, se for necessário. Se agradar o povo, for matar, ele mata. Não quero que você deteste a política quando eu, não a pessoa, mas o sistema. Mas política é mais ou menos isso. Não dá para perder tempo. Empregar o mínimo de confiança, tá, irmão, de credibilidade nesta classe, porque de fato é assim. Anos passados a gente estava muito animado, eu não muito, mas não preguei isso em algum momento, porque não vale, não é isso que a gente tem que pregar. Mas eu vi muito irmão decepcionado, porque esperava que ali tivesse alguém que demonstrasse realmente uma ação mais evangélica, uma ação mais cristã. Político não é cristão, político é político, ele é laico. Ao mesmo momento que ele estava na igreja, fazia culto no palácio, ele estava na macumba. Ele estava em outros cantos, adorando outros deuses, em outros altares, porque ele não tem compromisso com o altar cristão. Ele até pode ser fora dali, mas no exercício do seu trabalho, não. Então, político quer povo, e para tanto, ele faz o que for necessário para ter o povo. Amém? Porque quem mantém o político no poder não é a religião. Quem mantém o político no poder não é, meus irmãos, a fé, não é o espiritual, é voto. É voto. Nós temos alguns companheiros que são da igreja, e quando eles chegam na igreja em época de política, aí tem aquele provérbio: esta alma que reza, porque ele está caçando voto, porque de fato segura ele no poder, o elege ele, eleva ele ao poder, são votos. E aqui, meus irmãos, nessa história, eu estou falando, eu estou pregando. Eu estou pregando no tema exposto, resistindo os ataques de Satanás. Agora, para mim resistir, eu tenho que ter uma percepção: quem é o meu inimigo? Tipo Josué na batalha, veio os anjos para ajudar, ele fica perturbado, imediatamente ele pede que se identifique. Identifique-se, por favor, se é dos meus amigos ou dos meus inimigos. Estava perturbado. Nós não podemos, meus irmãos, ter esta perturbação ou esta falta de compreensão que está vindo nos ajudar é Deus. De igual modo, não temos que ter também a dúvida de que é Satanás, porque precisamos conhecer os ataques de Satanás contra as nossas vidas, e para tanto estamos aqui, porque isso nos faz resistir os ataques de Satanás. Aqui tinha um agravante, meus irmãos, eu diria que a religião estava dentro do Estado, estava com o Estado no poder. Os saduceus eram os mais religiosos da época, só que eram políticos. Os fariseus representavam mais a religião, mas eram fracos. Os fariseus, meus irmãos, eram meio que se rendiam muito fácil para os apelos dos saduceus. E os saduceus estavam no poder, eram religiosos, eles estavam amigos do Estado, não podiam prestar, não dava, não tinha como prestar. Uma igreja envolvida com política, uma igreja
onde o seu princípio tem, meus irmãos, a influência política, não pode dar certo. Não tem como. Aí, meus queridos irmãos, aqui estavam os saduceus envolvidos com o Estado, no nome da religião. E ele agora são uma força com demais partidos, representantes da religião também, para lutarem contra a igreja cristã. Olha, visto, meus irmãos, que a gente, isso é natural, a gente tem essa percepção que religiões não se unem com a outra, denominação não se une com outra denominação, caça uma que é amiga da outra. Todos, meus queridos irmãos, têm problemas entre eles, não se dão bem, vivem brigando entre eles. E a briga religiosa, meus irmãos, é forte. Alguém chama de guerra santa. Quem for forte é que se aguente, e quem for fraco é que se arrebente. É o lema da guerra religiosa entre as denominações. Amém? Então, meus irmãos, você imagina essa mistura de saduceus com fariseus, o que gerou essa mistura contra a igreja, a força deles contra a igreja. Você ser perseguido por alguém do trabalho, alguém do vizinho, você ser perseguido por uma pessoa normal é uma coisa. Agora, tu ser perseguido pelo Estado, tu ser perseguido, meus irmãos, pelo governo, pela política representante daquela região, pela polícia, é outra coisa. É desesperador. Daí Tiago, o irmão de Jesus, este do qual lemos, o diretor do cristianismo, Jesus, seu irmão. E é bom que se diga, meus irmãos, que esse diretor, Jesus, do cristianismo, não era um a mais, ou um diretor a mais de movimentos evangelísticos, ou dizendo melhor, religiosos da época, não. Ele era o diretor do cristianismo. Porque, meus irmãos, já naquela época já tinha muitos representantes religiosos, muitos representantes denominacionais na época de Tiago, na época de Jesus. Lá estavam, meus irmãos, os escribas, uma fonte representante da religião. Lá estava também, meus queridos irmãos, os fariseus, outra fonte. Pastor, mas naquele tempo já tinha tanta igreja. Quantas igrejas tem no teu bairro? Quantas igrejas tem na tua rua? Todas quase denominações diferentes umas das outras. Pois naquele tempo também tinha os saduceus, os sacerdotes representavam outra linha, os herodianos, os samaritanos, os zelotes e os publicanos, todos cheios de razões para administrar a sua denominação de uma forma específica, que nós chamamos de liturgia. O apóstolo São Paulo mais tarde vai escrever e dizendo: pessoal, não estou compreendendo, vocês se dividem muito entre vocês. Esta mensagem, meus irmãos, se jogasse em cima de Fortaleza para todos os evangélicos, eu não consigo entender, vocês se dividem muito. As guerras religiosas e denominacionais de vocês é muito forte. Porque eu disse que eu sou de Paulo, de Apolo e até de Jesus. E aqui, meus irmãos, incrível que pareça, o mais complicado era aqueles que diziam que era de Jesus. E aqui, quando você junta estas cabeças denominacionais da época de Jesus e também de Tiago, nós vamos ver alguns, meus irmãos, que são cheios de razão. Os zelotes, por exemplo. Eu quero entender que os fundadores do zelote sejam José de Arimateia, porque eu nunca vi alguém demonstrar um zelo tão profundo pela religião o quanto eles. Amém? Porém, meus irmãos, cada um deles se publicando, não é verdade? Vai conversar com os samaritanos, vai conversar com os escribas, os
detentor do saber, dono da literatura da época. Todos, meus irmãos, cheios de poder para dominar e administrar as suas denominações. Então o cristianismo não era mais uma delas, não. O cristianismo era uma outra história. O cristianismo não foi levantado para brigar, meus irmãos, com denominações religiosas. Não era mais uma no mercado da religião. O cristianismo, meus irmãos, era e foi o cumprimento da lei e dos profetas. Era, meus irmãos, a plenitude dos tempos. Os tempos a partir de Gênesis 3,15, que Deus prometeu que enviaria um que pisaria na cabeça da serpente, que ganharia o povo, uma vez caído pelo pecado lá do Éden. Glória a Deus. No cumprimento, na chegada ou na vinda gloriosa do Filho do Homem, Jesus de Nazaré, que veio também, meus irmãos, sob a lei. E alguém escreveu, e eu estava lendo, me parece que Pedro, que ele, o próprio Tiago escreveu, era como um descendente, alguém que herda, um herdeiro, que ainda é pequeno, vive sob o comando de alguma coisa que ele ainda vai herdar. Então Jesus passa todo um processo, nasce de mulher, do jeito que falou o Senhor. Ele cresce entre os homens, debaixo da lei também. Repito, como alguém que iria herdar tudo, mas até então ele tinha que se submeter como homem que foi. E ele cumpriu todas estas coisas, meus queridos irmãos, também. Mas ele era o cumprimento de todas as coisas, a plenitude dos tempos que havia chegado. O cristianismo, o evangelho é isso, é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, que enviaria aquele, meus irmãos, que completaria o plano salvífico para uma geração caída, para o homem que uma vez se rendeu ao pecado. Porém, meus irmãos, Jesus chega com a missão de remir ou libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de levar-nos à adoção de filhos de Deus. Quantos podem dar glória por isso? O cristianismo, meus queridos irmãos, o evangelho é a perfeição da lei, é a totalidade da promessa, é o segundo pilar, meus irmãos, que sustenta a plataforma da promessa de Deus na terra do homem. É o pilar da santificação, porque esta plataforma está sobre 3 pilares: o pilar da justificação, da transformação e da glorificação. Jesus Cristo estabelece o evangelho. O evangelho, meus queridos irmãos, é o segundo pilar, é o pilar do meio, é o pilar da santificação. Justificação vem pela fé. Você precisa crer e demonstrar essa fé perante os homens, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Porém, a santificação vem pela palavra. João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Está muito alto, né? Tá bom? Glória a Deus. E a glorificação vem pela permanência. Jesus mesmo escreve, Mateus diz, Mateus escreve no seu livro: todos que perseverarem, ou aquele que perseverar até o fim será glorificado, será salvo. Outra vez em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a glorificação. A proposta do apóstolo Tiago foi e é encorajar todos os irmãos de Jerusalém, a partir da sua pastoral, aos dispersos de todas as regiões, a não temer os ataques de Satanás, a não recuar diante do inimigo, mas resistir às sutilezas dos ataques de Satanás.
Ele diz que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. E eu quero ler com vocês outra vez o verso 7, comigo, tá bom? Sujeitai-vos, digam sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, ele está dizendo que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Se você orar, jejuar, for um crente frequente, assíduo, honesto, mas se você não se sujeitar a Deus, não consegue resistir o quanto aqueles que se sujeitam ao Senhor conseguem resistir o diabo. Até porque, meus irmãos, alguém que tem essas qualidades que falei, dificilmente você não se sujeita ao Senhor. Amém? Mas tem algumas coisas nossas que a gente faz muito assim para aparecer. A gente faz muito assim, sabe? Muito assim por empreita. Eu vou empreitar, vou fazer depois, né? A sujeição a Deus é a arma mais forte contra Satanás. É o poder maior na vida nossa para resistirmos os ataques de Satanás contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor. Se sujeitar como? Eu quero contar algumas coisas aqui. Como? Se sujeitar como? 4 pontos dos melhores. O primeiro, estreitando a cada dia o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, eu gostei de cada dia, sabe por quê? Porque hoje é um dia, amanhã é outro. Nós não somos mecânicos. A nossa guerra, meus irmãos, de manter o nosso relacionamento estreito com o Senhor é diário, é dioturno, eu diria. Porque por um segundo se perde toda uma história, mas pela permanência e você se manter firme e resistente aos ataques de Satanás, também por um minuto você é vencedor de uma grande queda que porventura geraria na sua vida. Só porque você estreita relacionamento com Deus, no compromisso de uma vida centrada em Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Às vezes somos convidados, meus irmãos, na religião ou na vida da igreja, para centrarmos as nossas vidas em muitas coisas, meus irmãos, mesmo ligada à vida da igreja, ao serviço da igreja, o dia a dia da igreja. A gente centraliza no trabalho, na pontuação, na pontualidade, em tantas coisas, e de repente esquecemos de centralizar nele. E quando você se pega ou ele caça e diz: você anda como Marta, conforme o pregador mandei hoje, lá no grupo Meu Dia, Marta, Marta, tu está muito sufocada, porque tu tem deixado de centralizar, glória a Deus, a tua vida em Deus, e tem se afadigado, tem buscado centralizar a tua vida em muitas coisas, e isso pode acontecer também nas nossas vidas, meus irmãos, e podemos centralizar em coisas que não devem também, menos em Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, centralizamos a nossa vida em saber da vida alheia. Jesus Cristo não andou querendo saber da vida de ninguém. Você já viu isso, irmão? Se você não vê o comportamento de Jesus nesse tocante de querer saber da vida alheia, saber, sabe, ele não fazia isso, ele não perdia tempo com isso, ele não tinha tempo para isso. Nunca você viu Jesus preocupado em saber da vida do outro, da vida alheia, nesse tocante que toma a centralidade de uma vida com Deus. De repente centralizamos as nossas coisas nas notícias do momento, no WhatsApp, naquele outro lá que me deram, tenho agora, o tal de Instagram, que quando, meus irmãos, você clica lá, começa a sair as notícias e você vai acompanhando. No Facebook tem tantos outros que sabem que você não acompanha. É uma. Olha aí, calma aí. Irmão, são muitos. Eu estou falando Marrone, é porque Marrone mexe com a internet, essas coisas mais habilidosos desta questão. Eu só sei atender o celular, passar zap, meio dia lá no grupo, e essas coisas só.
mas libera um tal de Instagram. Então de repente você está centralizado nas notícias do momento, nas notícias que circulam, e está batido, porque não são boas. São notícias, meus irmãos, apavorantes. De repente você está com medo de vir até para a igreja, com medo de viver, porque está tão centralizado. E quando o crente começa a centralizar o seu tempo, a sua vida, em notícias que circulam nos nossos dias, ele vai ficar super angustiado, irmãos. Não vai conseguir, porque além dele ter preenchido o centro da sua vida com isso, essas coisas são muito pesadas para um ser humano de bom senso estar acompanhando. Tem mais outro. De repente centraliza-se a sua vida em jogos de azar. É pior, mas tem, pastor. Tem, meus pastores. É pior, é. Mas tem cristiano no jogo. Ele fica caçando, cadê o resultado? E quando ele termina o resultado que não ganhou, ele já parte para o outro. Tem crente viciado em jogos de azar. Então ele ocupa o seu tempo e centraliza a sua vida em jogos de azar. Tem mais, irmãos, centralizar o tempo em ter. E a minha mãe já dizia que a medida do ter não se enche, quanto mais tem, quer. E aí não tem tempo para Deus, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Ele centraliza no tempo de ter. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, Paulo diz: nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Paulo não aprendeu com Jesus. Eu não quero saber, irmão. Eu quero saber de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Paulo estava dizendo, é suficientemente poderoso para me fazer andar com vocês, ensinar a vocês, conviver com vocês. No tocante a saber da vida alheia, não quero, não me pertence. Eu não cheguei no meio de vocês querendo saber dessas coisas, senão Jesus Cristo. Eu tive colegas, meus irmãos, que buscavam nas casas, caçando uma briga, alguma coisa que está acontecendo, para ele poder estar lá ali, no sentido, de repente, honesto, de querer estar ajudando, mas tem que ter cuidado. Eu acho melhor andar pelos caminhos de Jesus. Eu acho melhor andar pelo caminho do apóstolo Paulo, que criou um jargão, eu quero para mim. Aquilo que vos ensino é porque aprendi com Jesus. E Paulo está dizendo, eu estive com vocês aqui e não quis saber da vida de ninguém, a não ser de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não pago tuas contas, você não paga as minhas contas, mas Jesus paga a conta de todos. Então vamos ficar com Jesus, que é melhor. Glória a Deus. Jesus, Paulo, eu e você, nós precisamos dizer, meus irmãos, assim: ei, no tocante a saber da vida alheia, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Ei, já viu aí, ó? Estão vendo aí o outro que se matar? Também foram lá, né? Atrasaram o salário, e vai cutucando, e o outro vai se interessando. Irmãos, Jesus, Paulo, eu e você, não estou sabendo de nada. Eu estou voando. Sabe por quê? Porque nesse tocante, ficar esbilhotando a vida alheia, caçando o que comprou, o que vai comprar, sabe, irmãos? É aquele provérbio: quem sabe muito menos dessas coisas entre nós, sabe muito mais que eu. Significa dizer que eu não estou sabendo, porque não me interessa, porque o meu assunto é Jesus, e Jesus cuida de todos. Se ele me usar na instrumentalidade, em algum momento em departamentos, para ajudar a ver essa situação com você, a gente se reúne e conversa. Porém não, meus irmãos, eu ficar caçando sarna para me coçar, conforme disse o irmão que foi ao médico caçar problema para a vida. Não é a missão. Não foi de Jesus, não foi de Paulo, e não é minha nem a sua. Amém, irmãos? Estamos aqui para ajudar uns aos outros, mas não tem a ferramenta melhor do que a palavra de Deus. O saber da vida alheia, meus irmãos, só dá problema. E tem um negócio ruim que você até conhece que gera de lá, fofoca. E isso nunca resolveu o problema de ninguém. Eu chamo isso de ventilador.
começa a se espalhar, de repente não tem mais quem segure, porque passou de mão em mão, e tem os interessados, meus queridos irmãos, que gostam dessas coisas, mas esta noite nós estamos aprendendo com Jesus Cristo, com o apóstolo São Paulo e pela palavra, que nós não devemos, meus irmãos, estarmos colocando em centralidade essas coisas na nossa vida. Nós precisamos centralizar Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo na nossa vida. O resto é com Ele, Ele resolve. Aleluia, glória a Deus. Saber de Cristo é o bastante para uma vida plena. Será que o saber da tua vida, o que tu vai fazer, o que tu está fazendo, vai me dar uma vida plena? Não vai. Pastor, isso aí é ofício de pastor. Sim, ofício de pastor. Mas que esses problemas venham até o pastor. Lembra de Moisés, quando responde o seu sogro, naquele dia em que dormiu lá, e de repente ele amanhece o dia, e caça o genro, não acha, desce e vê ele em uma mesa, sei lá, em algum lugar, em uma fila de gente para contar. Vinham conversar com ele. Agora eu ir caçando, procurando. Não estou falando de visita, visita é outra coisa, que eu já estou indo, meus irmãos, com um compromisso específico de orar por você, ungir com óleo, levar uma palavra, um apoio, um abraço amigo, de irmão. Estou falando no tocante dessas coisas que geram tantas confusões no nosso meio, que é de procurar saber e centralizar a nossa vida, procurando saber como é que está a vida do outro. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Tiago, ele está escrevendo para encorajar a igreja em Jerusalém, os irmãos dispersos por todos os lugares por onde chegaram, e ali, meus irmãos, começaram a igreja. Glória a Deus. E o primeiro ponto, meus irmãos, aqui, dos 4 dos melhores, é esse relacionamento estreito com o nosso Senhor, rejeitando e dispensando, centralizar coisas supérfluas, coisas que não trazem a nada na nossa vida, e uma delas é a vida alheia à vida do outro. Precisamos do Senhor na nossa vida, meus irmãos, como bastante para termos uma vida plena e uma vida com Deus eficaz, tendo como Senhor e Salvador, conforme o salmista do Salmo 128 escreveu, dizendo que são felizes, e é verdade, não tem como ser feliz alguém que centraliza a sua vida, traz Deus como Senhor para centralizar a sua vida, traz Deus como Senhor para centralizar o plano salvífico para a sua vida. E quinta passada nós trouxemos o caminho que é Ele mesmo, que conduz esta verdade, que conduz essa vida aos céus. É aqui que precisamos centralizar a nossa preocupação, a nossa vida. Glória a Deus, são felizes os que assim fazem, diz a palavra do Senhor. É assim, meus irmãos, que nos sujeitamos ao Senhor, e assim resistimos o mal. O problema, meus irmãos, é que a gente faz uma salada grande na vida. Pastor, tu está falando com o crente mesmo comigo, contigo. Somos nós mesmos. O senhor esqueceu que aqui é a igreja. Somos nós crentes. A gente faz uma salada danada, meus irmãos, na nossa vida. A gente não resiste quase nada. A gente, meus irmãos, não está muito preocupado em resistir, não. Esta noite nós vamos sair daqui preocupados em resistir, porque a gente, meus irmãos, não está resistindo quase nada. Tudo que vem aceita. É uma moda nova, é uma nova novela, é uma nova moda de vestes, é um linguajar diferente, é alguma coisa no âmbito religioso e gospel, porque hoje, meus irmãos, é uma artimanha de Satanás, é uma sutileza de Satanás atacar a igreja com essas coisas, dando o nome de gospel, e a gente vai aceitando, a gente não faz discercia, a gente não observa e não tem cuidado devido e vai aceitando. Tudo que diz, acredita. Ouve esta palavra, mas se alguém fala o contrário, você acredita. Aí eu lembro, meus irmãos, do meu querido pastor que prega, fazendo a gente rir, que o meu querido Gutenberg está parecendo com ele. Eu estou falando assim para lembrar do nome do homem. Claudio Duarte. É verdade.
Você acredita? E o Cláudio Duarte diz que se ele demorar mais um pouco duvidando com o crente vai abrir mão da fé. Só por causa de uma discussão, ou de uma, como é que fala, pastor Braz? De uma discussão de alguém que está conferindo a tua verdade. Como é que fala? Me ajuda. Confrontando, aí pode ser bem lá, glória a Deus. Alguém confrontou, nós não somos de confronto. Se confrontar, a gente se rende. Que é isso? Cadê a resistência? É o mal, é o perigo, é a artimanha, é a sutileza, e a gente vai acreditando. Se ele demorar muito, ele vai ganhar. É como aquele irmão que ainda não caiu no laço da mulher adúltera, porque a cantada foi fraca, mas se ela cantar mais um pouquinho, ele vai cair. A segurança é igual aos muros de Jericó, cai por terra. Apesar de grandão, apesar de crente, apesar de fortaleza, apesar de ser, apesar de ter, porém, meus queridos irmãos, a resistência é pouca. Esta noite nós vamos sair daqui mais resistente, meus queridos irmãos, do que uma montanha. Glória a Deus. E vai acreditando, faz o que bem quer. Meus irmãos, é assim que a gente é. Não é só você, só eu não. Esta é a nossa salada de vida. A gente está pouco interessado do que estão ensinando. Nós temos culto de doutrina, temos é a aula menor que existe. Nós temos aqui, meus irmãos, a nossa escola. Nós temos as mensagens que nos ensinam, e de repente nos pegamos caindo nas coisas mais básicas, na mentira, no palavrão, na fofoca. Irmão, isso é coisa para beber. Não é porque é para beber ou para comer, não. É para gente nova. Nós já somos adultos. A gente já come feijoada espiritual. A gente já está tomando cuscuz, comendo cuscuz espiritual, caldo de mocotó espiritual. Então, meus irmãos, são coisas da época que tomávamos leite. E a gente ainda está caindo nessas coisas por falta de resistência. E o diabo vai insistindo, e vai ajeitando, e vai enfeitando. E de repente essa artimanha, essa sutileza vai nos pegando, e a gente vai abrindo mão de uma coisa que era para resistir. Fala o que quer, faz o que quer, vai para onde quer, até para a festa junina, para o carnaval, para qualquer tipo de coisa que não tem nada a ver com crente. Mas o pastor pensava que era bom. Como pensava? Eu pensava que era de Deus. Usa o que bem quer. Eu vou para a igreja, põe aquela roupa que não tem nada a ver com a igreja. Nem o católico mais relaxado da igreja católica coloca a roupa que o crente põe para a igreja. Precisamos pensar nisso. Vai no guarda-roupa, eu não estou indo para o shopping, eu não estou indo para a praia, eu estou indo para a igreja. Então coloca uma roupa decente para ir à igreja. A gente não se preocupa com essas coisas. Então permita-me chamar de salada. A gente faz uma salada danada. De repente vem cantar no altar, tem que desligar tudo porque a roupa sobe. A roupa é transparente. De repente o irmão está vindo para a igreja como que vai para o campo de futebol. Irmãos, nós vaquejamos, nós precisamos, meus irmãos, resistir a estas tentações e saber que nós temos que centralizar a nossa vida naquilo que agrada a Deus. Glória a Jesus. E aí sabe o que é o pior? É que quer empurrar Jesus no meio dessa salada. É crente que solta até beijinho para Jesus, ama Jesus, mas não está nem aí para resistir às tentações do diabo. E vai fazendo esta salada, aí pega Jesus e coloca, e às vezes quer ter razão de pôr, porque alguém falou que tem que ser assim, é desse jeito, ou do teu jeito. Amém, irmãos? Jesus não aceita. Ele está te olhando. Quando você tirar essas coisas, a bagunça, Ele está dizendo: eu serei o centro da tua vida. A maioria das lutas
sofrimentos que padecemos como filho de Deus, Jesus está bem pertinho dizendo: arruma o altar, tira essa bagunça, porque eu quero estar no centro da tua vida. E quando eu chegar no centro da tua vida, estas coisas não vão existir. Mas a gente não ajeita. Não faz nem como o profeta Elias, que chega diante do altar quebrado e vai pôr o altar em ordem. E ele faz uma coisa que eu gosto muito, sempre lembro: ele cava um rego para drenar aquilo, meus irmãos, que é tão ruim que nem para fora você põe, nem no lixo você põe. Você tem que drenar aquilo, porque a drenagem naturalmente vai ser levada ao mar, a concentração de fracassos, pois aquilo é um profundo fracasso. Então Elias vai chegar diante do altar quebrado e vai arrumar o altar. Glória a Deus. Precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos arrumar a nossa vida. Agora, como é que eu arrumo? Se eu tiver força para resistir aquilo que me atrai, aquilo que é pecado, mas eu gosto, aquilo que eu sei que é errado, mas eu faço. Nós vamos cantar a voz. Irmão, glória a Deus. Glória a Jesus. Tem um segundo ponto, irmãos, mas eu queria ficar aqui trazendo esse cuidado do diabo, né? Para essa resistência. Nós precisamos resistir. O diabo não vê mais aquele feio, aquele animal ridículo, aquela coisa que te faz medo, não. Ele vem bem bonitinho. Você nem pensa que é ele. Só quem conhece é crente, que tem as habilidades de resistência a Satanás. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Ficai-vos de pé. O conjunto canta um hino bem bonito. Logo em seguida a gente ora agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É
culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria de estarmos na casa do Senhor e ouvirmos a sua palavra para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, finalizando aí a semana para a glória do Senhor Jesus, amanhã não temos programação oficial na congregação, no sábado, durante o dia, e no da noite também não, temos apenas às 22 horas a quarta vigília buscando a presença de Deus, das 22 horas às 0 horas, se deseja orar, a gente buscar a presença de Deus. É tão rápido, não dá tempo nem a gente orar e acabou o tempo, Então há um pouco tempo que a gente separa para adorar o Senhor Jesus Cristo. No domingo, consagração do Ministério de Obreiros às 7h30 da manhã e às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a gente está na terceira aula aí da Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção na classe de senhores, na classe de senhoras, na classe de jovens, na classe de crianças. Na classe de jovens, a gente está estudando as 3 cartas pastorais, Então a gente vai ter aula de instruções a respeito da oração. Então tem sido uma bênção os jovens convocados a estarem aqui, a trazerem visitantes, a virem adorar o Senhor Jesus Cristo e aprender mais e mais dele. E na classe de senhores e senhoras a gente vai ter aí uma aula muito interessante, que é o perigo do ensino progressista. Irmãos? A gente hoje está enfrentando muitas falsas teologias, falsos movimentos, querendo desfazer o ensino bíblico, querendo descentralizar, querendo tornar em verdade o sobrenatural da Bíblia, e não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Os movimentos já começaram fora do país, muito mais forte, e agora dentro do nosso país. Então a aula é muito interessante, irmãos, a respeito do perigo do ensino progressista, e às vezes a gente está acompanhando, às vezes a gente está aprendendo em alguns lugares, em algumas redes sociais, e nem percebeu, porque agora são teólogos, são falsos pastores ensinando, e os fins dos tempos chegando. Então vem para a escola dominical, vem aprender mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor teve uma maravilhosa ideia aí, junto com os irmãos da escola bíblica dominical, que é trazer um ensino básico, teológico aqui para a congregação. Já tem data marcada, dia 12 e 19 de agosto. Teremos aí com o missionário Natan, que é um mestre, que é um teólogo, uma bênção do Senhor nas nossas vidas, aqui trazendo um ensino básico da teologia para os irmãos que desejam participar. Totalmente de graça, não tem nenhum investimento. Nós iremos aí nos preparar para dar um brinde para o Natan, alguma coisa assim. Pronto. Os temas é hermenêutica, exegese, como preparar um sermão. Tá bom? Então quem quiser participar já vai abrir as inscrições aí, não só na congregação, mas também no setor, para ser uma bênção estarmos aqui 12 e 19 de agosto, em nome de Jesus. À noite a gente vai finalizar o domingo aí com o culto de Santa Ceia. Não deixe de vir, não deixe de participar, não deixe de trazer seu filho do amor, e com certeza será uma bênção. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, quem vai estar pregando domingo é Mateus. Mateus tem chegado aqui nós, vem congregar conosco, o pregador da palavra. Eu tenho aqui pregando jovens, E eu já convidei, para chegar chegando. Ele vai estar pregando a palavra. Hoje ele não veio porque a gente ficou, a esposa não estava bem, chegou do médico já atrasado. Meus filhos, ficaram de pé, muito obrigado por esta noite, ter vindo a casa do Senhor. Aparentemente é uma fala nossa, mas vocês são abençoados, nós somos abençoados por assim fazer, por estarem aqui, estarmos aqui, sermos abençoados pelo Senhor. Deixa-me convidar aqui, meus queridos irmãos, o meu nobre companheiro, meu irmão Cleiton. O irmão Cleiton, irmãos, eu estava um pouco ausente. Ele foi convidado aqui para retornar o ministério de obreiro. Mas em seguida ele teve enfermos, teve alguns problemas, ou seja, mas agora vai ficar mais presente aqui. Ele vai estar orando por nós, e meu querido irmão, pastor Otácio, vai estar ministrando a bênção final, a bênção apostólica na nossa vida. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, Deus, nessa noite nós agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade, a qual estamos aqui, ó Pai, na
Obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite, porque saímos aqui alimentados, edificados, instruídos, Pai, pela tua palavra. Que a gente não vai apenas só ouvindo, mas praticando. Que a gente quer colocar em prática aquilo que a gente aprendeu nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu saúdo novamente a igreja, valoroso Pai de Jesus, levando a mão para o céu, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, o amor do Espírito Santo de Deus e a consolação esteja com o povo de Deus que foi para sempre. Amém?